Bem-vindo ao canal. Hoje o tema vai ser bastante interessante. Esse é o momento que eu tô indo pro trabalho e você vem de carona comigo e a gente escolhe aí um tema legal para trocar ideia. Eu já tava conversando aqui com um vizinho meu, é um senhor de idade. Ele já deve ter os seus 80 e tal anos. Já é de idade. Mas ele tá sempre andando, ele é viúvo, ele mora sozinho aqui no prédio. Mas sempre vai no mercado, faz as coisas sozinho, tá que nem minha avó. Minha avó tem 100 anos, tá no Brasil e é independente. Glória a Deus. E a gente estava conversando e ele tocou num assunto interessante. E eu quero puxar para você. Que relacionado ao Brasil. Ele conhece alguns estados do Brasil e ele fala muito bem do Brasil. Ele conhece o Brasil ainda mais do que eu, que sou brasileiro, é verdade. Existem pessoas daqui de fora que conhecem o Brasil muito mais que brasileiros que moram no Brasil e brasileiros que estão... que brasileiros, na verdade, né? Ele conhece muitos lugares. E a gente estava comentando a derrota do Brasil. E esse homem é interessante, esse vizinho meu, porque ele viu, no tema que a gente estava falando do futebol, ele viu grandes nomes, grandes craques do Brasil jogar. Ele assistiu jogos, ele acompanhou, inclusive ele foi em um jogo aqui na França com o Brasil, em um amistoso qualquer, não sei, em que ele disse que viu o Rive jogar, Rivelino, positivo. Então ele estava falando, lembrando e contando com emoção. Como eu queria ter gravado ele contando aquilo, cara. Para mim foi uma riqueza, foi muito precioso ver ele contando os feitos, ou falando de nós, do nosso povo, dos brasileiros, e sobre aquela época de ouro que o Brasil viveu no futebol. E eu sou de uma geração que eu me lembro muito bem, 94, comemorando o tetracampeonato. Se você lembra, coloque aí. A primeira que eu me lembro mesmo de viver com intensidade foi a Copa de 1994, em que a gente pintou a rua, a gente pintou as casas, foi uma alegria muito geral. Como é que foi na sua época, em 1994? Volta lá comigo, escreve aí nos comentários o que você lembra, o que vem à sua memória essa época, em 1994. Eu quero lembrar que em 1994... O Ayrton Senna, o nosso ídolo também, tinha morrido num acidente, né, na Copa. Então a gente chegou numa Copa um pouco até desacreditados, mas e com essa tristeza de ter perdido o nosso ídolo Ayrton Senna. Tudo bem, onde é que você vai chegar? Espera. E aí eu me lembro muito bem de curtir a Copa de 94. Me lembro muito bem de 1998, a gente fazia aquela campanha da hora e tal, mas chegamos na final justamente com a França, e aqui no estádio Saint-Denis levamos aquele sacode para nossa tristeza em 1994. Mas tudo bem, chegou 2002 e a gente chegou lá em 2002 abalando um campeonato também tremendo. Me lembro muito bem, a gente fez festa, a gente comemorou, a gente fez a festa do Penta na escola. Naquela época eu era um garoto mais popular na escola, então eu com o meu primo Igor, a gente agitou uma festa que era para ser uma festa pequena. No entanto, um monte de pessoa quis ir na festa do Penta, galera. Deu tanta confusão que a gente não deu conta de organizar essa festa como era mesmo. Muita gente ficou de fora, não deu, porque a gente não imaginava que ia ser um sucesso. Mas a gente fez a festa do Penta e comemoramos o Penta em 2002, com o Ronaldo Fenômeno marcando aqueles 2 gols em cima da Alemanha, em cima do Oliver Kahn. E fomos campeão, a seleção de ouro, ninguém tirava aquele pensamento nosso. Mas vem pra cá, como é que estamos hoje? A gente aprende que nada dura para sempre, ok? Inclusive a sua tristeza, os seus problemas. Nada dura para sempre, um dia eles vão acabar. Se você morrer hoje, vai acabar o seu problema. Não me interpreta mal, entre aspas, né? Vai entender mal. Mas não há... Quase bati. E até perdi o rumo, galera. Entendeu? Então não há mal que dure para sempre, nada dura para sempre. E essa invencibilidade, esse poder do Brasil, da seleção brasileira também passou.
A gente vem amargando aí mais de 20 anos sem comemorar um título, uma Copa do Mundo e sinceramente com uma seleção que é e está uma porcaria, sinceramente. Você pode pensar o contrário, escreva aí. Mas o que eu quero trazer? Eu quero trazer justamente com aquilo que eu estava conversando com meu vizinho que é francês, a situação do Brasil. A situação do Brasil, ela se compara com a seleção brasileira também. A situação do Brasil com a seleção em comparação, não tem um atacante bom, não tem um destaque legal, não tem uma técnica ou um técnico que bota pressão e que faz a diferença. Do jeito que a seleção brasileira tá, o nosso país também tá. Não está bem. É aí que eu queria chegar nesses 5 minutos de prosa e de história. E a grande verdade é que a melhora da nossa seleção ou a melhora do nosso país, ela não interessa para todos. Ou não interessa para muitos. A gente quer vencer, a gente é povão, a gente quer a nossa seleção lá bem. A gente é povo, a gente quer ver o nosso país bem. No entanto, lembre-se que é um paralelo, tá bom? No entanto, em relação ao país, nem todos que estão dentro do próprio país, que vivem no país, que consomem do país, quer ver o país bem. E agora eu vou te falar uma coisa. Os imigrantes, nós que vivemos aqui, a maioria torce para que o Brasil continue uma porcaria, que a inflação no Brasil aumente, que o Brasil continue uma merda. Tá entendendo? Para os imigrantes que estão fora, eles preferem que seja assim. Sabe por quê? A maioria. A maioria não são todos, tá bem? Sabe por quê? Porque, por exemplo, hoje eu tava vendo aqui a comparação do euro real. Um euro tá valendo R$ 5,37. Um euro, ok? Se o Brasil estabilizar as coisas ficar bem, a economia ficar ali legal, qual é a tendência? É a moeda valorizar em relação ao dólar, em relação ao euro. E um euro aqui, em vez de valer 5, começa a valer 4. Começa a valer 3, começa a atingir um número médio ou mínimo que já atingiu aqui. Eu já peguei o euro a 3 euros e pouco, 1 euro a R$3 e pouco aqui. Como eu também já mandei dinheiro para o Brasil com 1 euro valendo R$7 praticamente. Então é esse sobe e desce do mercado, ok? Para os imigrantes que estão fora não é interesse o Brasil crescer. Por quê? Porque o dinheiro que a gente manda para o Brasil vai valer menos. Entendeu? Nem todo imigrante pensa assim: ah, é bom que o Brasil melhore porque assim eu não preciso estar imigrando e vou e volto pro Brasil. Não, porque a gente sabe que o Brasil é inconstante. Ele melhora 2 anos, 3 anos e daqui a pouco ele cai de novo. É muito inconstante a economia do Brasil. A economia geral é assim, mas a economia do Brasil é muito inconstante, principalmente como vivemos hoje, né? Essa guerra, essa luta, direita, esquerda, pá, entendeu? É óleo e água, não se mistura, entendeu? Um vai torcer para que o outro dê errado e se lasque, e o outro vai torcer a mesma coisa pro lado oposto. E quem é que ganha e quem é que perde nisso? Ninguém ganha. Só ganham os orgulhosos, que se derem bem e que é apoiante de um lado ou de outro, mas na real, de país, ninguém ganha. E o país continua, ó, só descendo no ranking, continua sendo uma porcaria. Não me entenda mal. Entende? Mas em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, em relação aos outros países e às grandes economias, é do interesse que o Brasil se fortifique e que venha entrar em país de destaque como merecia e como tem poder para isso, como tem força, não tem força, aliás, tem condições para isso, mas não tem essa força. É do interesse? Não é do interesse.
Assim como não é do interesse que, presta atenção no raciocínio, você pode concordar ou discordar, tudo bem. Mas não é do interesse que o Brasil cresça e se destaque diante dos países aí que estão em absoluto destaque, em poder, e que estão liderando os rankings aí. Entendeu? Não é do interesse deles. Por quê? A mesma coisa não é do interesse do governo brasileiro, seja ele esquerda, seja ele direita, seja ele centro. Não é interessante para nenhum desses governos que você, como cidadão, venha crescer. Não é do interesse. Por que, Caio Brasil? Porque a partir do momento que você começa a crescer, a partir do momento que você começa a entender, buscar o entendimento nas coisas, no que acontece no seu país, o entendimento de como a verba é distribuída no seu município, na sua cidade, para chegar de benefício até você que está no seu bairro. Entender o Brasil, no caso, que sabe que tem que crescer, mas que há outras coisas em volta que impedem que o Brasil cresça. É por isso que eu digo que não é interesse da Europa e dos Estados Unidos e de outros países que o Brasil venha a se emergir. Porque se o Brasil crescer mesmo, o Brasil vai ficar muito grande, o Brasil vai ficar muito poderoso. E dependendo quem tiver na liderança, o Brasil vai ficar muito altivo. E o Brasil vai falar com autoridade e vai impor as coisas, porque ele tem condições. Nós temos condições para isso. Entendeu? Mas não é do interesse da União Europeia nem dos americanos que isso aconteça. Não é. Eles preferem manter a gente assim, ó. Eles têm que ficar na palma da nossa mão. Essa é a ideia dos europeus e dos americanos. Nessa questão política, geopolítica. É isso. Entendeu? Amiguinho, tem amiguinhos cambal, meu irmão. Tudo isso é interesse. O que puder retirar de nós, seja na Amazônia, ou seja não sei aonde, de commodities, de todas essas coisas que interessam pro europeu, pro americano, que eles puderem tirar, beleza. Eles estão lucrando com isso. Caso contrário, meu irmão, amiguinho uma ova. Tanto dos europeus como dos outros também, chineses, russos, enfim, não tem amigos nisso daí, galera. Entendeu? Não tem. Então é a mesma coisa a questão de crescimento que eu estou falando e que acaba atrapalhando o desenvolvimento do Brasil. Lembra que eu falei da seleção? Olha como é que tá a seleção. Uma porcaria. Uma porcaria. Eu hoje já não gasto meu tempo com seleção brasileira, não. Gosto muito de futebol, mas hoje eu já não discuto futebol. Entendeu? Eu já visitei vários palcos principais nessa Europa, porque o meu sonho, quando eu morava no Brasil, na periferia de São Paulo, e a gente sempre via os destaques de Ronaldinho Gaúcho, de Ronaldo, Fenômeno, de Kaká, Cafu, fazendo aqueles grandes jogos na Liga dos Campeões, e eu sempre sonhava em assistir um jogo, participar da Liga dos Campeões. E eu já participei, hoje eu já participei, já conheci muitos estádios na Europa, em vários países da Europa, e gosto de futebol, mas hoje pra mim gastar dinheiro com essas coisas, meu irmão, é ruim, hein? Não vou dizer que não vou, porque eu gosto. Agora, por lazer. Agora, seleção brasileira, que porcaria, que papelão, galera, sinceramente. E isso, por que você tá misturando as coisas, Caio Brasil? Porque, como eu falei no princípio, isso é o retrato do Brasil atual. A seleção brasileira é um retrato do Brasil atual. Um Brasil sem atacante, um Brasil sem meio de campo, um Brasil sem zagueiro, um Brasil sem goleiro e, principalmente, um Brasil com um técnico que domina a seleção, ou que coordena, ou que tem que coordenar a seleção, que não tá levando o Brasil para lado nenhum. Entenda você como quiser, hein? Atenção, tá bom? Mas o retrato do Brasil é você olhar para a seleção brasileira. Isso hoje, tá bom? Nesse momento que eu tô gravando.
Pode ser que amanhã a seleção possa ficar boa e o Brasil continuar ruim. Pode ser que o Brasil mude amanhã, comece a dar uns rumos, uns saltos legais e a seleção brasileira continuar ruim, entendeu? Não é relativo. Mas hoje, nesse dia 19 de outubro de 2023 que eu tô gravando esse vídeo, meu irmão, a situação do Brasil tá complicada. E não adianta vir técnico de fora para resolver, não. Não adianta. Aliás, eu acho que isso é um erro. Um erro muito grande que está se fazendo no Brasil. Esses técnicos todos de fora indo treinar o Brasil. A gente nunca precisou disso, cara. Você vê o ponto que a gente chegou. A gente está precisando de evolução. De revolução. Evolução e revolução. É preciso evoluir, mas é preciso antes fazer uma revolução. E antes de fazer uma revolução no seu país, faça uma revolução primeiro dentro de você, tá bom? Tamo junto, deixa um comentário aí se você concorda com isso ou não. Independente, coloca aí o seu comentário pra gente trocar uma ideia aí e trazer um debate legal com respeito aí no canal, tá bom? Tamo junto, bastante chuva hoje, vai ser puxado, valeu? Abraço.